Olá! Em mais uma videoaula da série de Python básico, hoje a gente vai falar sobre listas e tuplas, a principal diferença entre elas e alguns métodos de lista que são muito importantes para quem vai programar ou desenvolver em Python. Tanto lista quanto tupla em Python servem para juntar itens, são coleções, sendo que quando você constrói uma lista em Python, a Python reconhecer que isso é uma lista, que essa coleção é uma lista, você coloca essa coleção entre colchetes. Vou colocar aqui uma lista de números. Aqui 2, separa os itens com vírgula. Aqui 2, 4, 6 e 8. Então, Python vai reconhecer que isso aqui é uma lista porque eu coloquei os meus itens entre colchetes. Ok? Diferentemente, as tuplas em Python, para você abrir uma tupla em Python, você coloca entre parênteses. Então, vou colocar o mesmo conteúdo aqui, também separo os itens com vírgula. Então essa é a diferença básica. Tá? Em cima eu tenho uma lista, embaixo eu tenho uma tupla. Lembrando para eu saber o tipo, confirmar um tipo em Python, eu posso usar aqui esse comandozinho type, colocar o que eu quero aqui entre parênteses, né? Eu quero saber o tipo que Python está atribuindo a essa variável lista1. Run. Então aqui, ó, tipo lista, classe lista, tá? Comento. Faço a mesma coisa agora, só que com a minha variável tupla1. Vamos ver o que o Python vai retornar. Então, tipo tupla, classe tupla. Agora, qual a diferença entre lista e tupla? Eu posso usar uma ou usar outra do jeito que eu quiser em Python, dá no mesmo, já que elas são coleções? Não, não é bem assim, tá? A diferença principal entre a lista e a tupla, a gente vai colocar aqui, é que listas são mutáveis, ou seja, eu consigo modificar o conteúdo que está dentro dessa lista, de qualquer lista. E as tuplas não são mutáveis, são imutáveis. Uma vez que o conteúdo dela está lá dentro, eu só consigo modificar se eu sobrescrever, se eu colocar, chamar essa tupla de novo, dar um novo conteúdo para ela. Como assim? Vamos ver lá, vamos adiantar aqui, a gente vai ver daqui a pouco com mais calma. Vamos adiantar agora um métodozinho de lista para a gente ter noção de como que isso funciona. Vamos chamar aqui a lista 1, que nós criamos ali em cima. Vamos dar ela esse métodozinho chamado append. Apareceu aqui pra gente. Esse método ele vai aplicar no final da lista o conteúdo que eu colocar aqui dentro dos parênteses, tá? Então a lista 1, que originalmente tem os itens 2, os números 2, 4, 6 e 8, eu quero estar atribuindo essa lista número 10, tá? Então eu fiz aqui o append e vou pedir para imprimir, vou pedir para devolver o lista 1. Vamos rodar. Então perceba que originalmente ele tinha os itens 2, 4, 6 e 8. Eu appendei, coloquei mais o item no final da lista. E quando pedi para imprimir a lista 1, ele acrescentou o item 10. Tá? Agora, se eu tentar fazer isso com a tupla, vamos ver o que acontece. Vou modificar aqui o nome da minha variável. Vou colocar a tupla 1. Vamos tentar apendar esse 10 na tupla. E vamos printar. Run. Ele traz aqui um erro, né? Ele traz um erro de atributo. Olha aqui, ó.
e diz pra gente que o objeto tupla não permite, né, o atributo append. Por quê? Porque append é um atributo de modificação de listas. Agora, se eu quisesse chegar aqui embaixo, tirar o append daqui e dizer que tupla 1 recebe 2, 4, 6, 8 e 10, e a gente imprimir tupla 1, ele vai receber, porque eu sobrescrevi, eu modifiquei o conteúdo original. Tem uma leve diferença que quando os nossos códigos começarem a ficar um pouco mais complexos, a gente vai entender melhor, tá? Então listas são modificáveis, tuplas não. Então por que tem a tupla? Caso, né, eu queira modificar alguma coisa no meu código, para que eu tenho tupla? Justamente para estar protegendo aquele conteúdo que de repente você não quer que se modifique ao longo do seu trabalho, tá? Dentre outras aplicações. É bem interessante trabalhar com listas e vocês vão ver que tem muita flexibilidade para se trabalhar com listas em Python, né? Vamos colocar aqui uma lista de empresas. Abrir aqui, lembrando que listas a gente constrói usando os colchetes. A gente anteriormente fez uma lista de números, vamos fazer uma lista de caracteres aqui. Vamos colocar aqui umas empresas fictícias, né? Padaria, Senhor João, sapataria do bairro, açougue, melhor carne, mercado bem barato. Pronto. Se eu quiser acessar o elemento de uma lista, eu posso chamar o nome que eu dei a essa lista, nesse caso eu dei empresas. Digamos que eu quero acessar o primeiro elemento da lista. Eu quero chamar aqui, eu quero acessar esse primeiro elemento. Se eu pedir o print desse primeiro elemento, ele deveria me entregar aqui a padaria do Senhor João, né? Como que a gente acessa então por índices, né? Eu coloco o nome da variável, abro colchetes e coloco, já que eu quero o primeiro elemento, e esse é um engano comum, a gente vai comentar aqui de propósito, muitas vezes quando eu quero o primeiro elemento eu vou colocar o número 1, né? Então ele deveria nos retornar a padaria do Senhor João. Vamos ver se é isso que acontece. Dá run. E veja que ele retornou o segundo elemento, que é a sapataria do bairro. Por quê? Porque em sequências como listas, tuplas, dicionários, a primeira posição em Python ela é sempre a posição de índice 0. Então, colocando aqui, eu querendo acessar o primeiro item de uma coleção pelo índice, eu não coloco o número 1, coloco o número 0. Vamos ver se vai corrigir. Olha aí, a padaria do Senhor João. Então, nessa lista que tem 4 itens, o índice 0 é a padaria do Senhor João, índice 1 é a sapataria do bairro, 2 açougue melhor carne e 3 mercado bem barato. Vamos ver aqui, vamos acessar o último item. 0, 1, 2 e 3. Tem que me retornar pelo índice mercado bem barato. Vou colocar o 3 aqui. Mercado bem barato. Tá? Então, eu estou acessando itens da minha lista pelo índice. Acessando os itens pelo índice, posso, por exemplo, já que eu estou com uma lista aqui de strings, eu posso aplicar um método de string, né? Nós aprendemos na aula passada. Então, digamos aqui que eu quero acessar aqui o item 2, o açougue melhor carne, e quero nesse item específico, quero modificar aqui. Vamos colocar aqui um método upper. Lembrando que o upper faz o que? Ele coloca todas as letras da string em caixa alta. Então, vamos ver se é isso que vai ocorrer. Vou rodar, vou ver minha saída, ó. Então, o açougue melhor carne
estava todo em caixa baixa, estava em minúsculas. Após o nosso comando, ele passou a maiúsculas. Então você vê que eu acessei o item específico da minha lista e combinei, coloquei aqui um método de string, né? Posso ainda, vamos usar um outro aqui, vamos usar aqui ainda em empresas, que é o nome da minha variável. Quero na minha primeira referência, que é no índice 0, vou usar o método título, para a gente relembrar, né, o que faz o título. Então, se a gente também relembrar lá da nossa aula de strings, a gente vai ver que o título vai pegar as iniciais de cada nome e vai transformar para maiúsculo. Vamos ver se é isso que ocorre. Vamos rodar. E aqui é a nossa saída, ó. Padaria, P maiúsculo, senhor, S maiúsculo, João com J maiúsculo. Em casos que eu tenho uma lista muito grande e de repente desconheço o número de itens que tem nessa lista, ou uma lista que está se renovando a todo momento, está sendo preenchida automaticamente pelo usuário, e eu preciso por algum motivo acessar o último item dessa lista, mas não sei quantos itens há, você pode colocar aqui no colchete o índice -1. -1 vai te devolver sempre o último item da lista, tá? Então vamos rodar. Ele me devolveu o último item da lista. Eu posso também modificar, lembrando que as listas são mutáveis, ao contrário das tuplas, eu não consigo fazer nada disso. Eu posso usar esse métodozinho de índice, né, para estar modificando algum item. Por exemplo, eu quero tirar ali do meu índice 2 o açougue melhor carne e quero colocar uma outra empresa no lugar dela. Então eu sei que o açougue melhor carne está no índice 2. Eu vou atribuir ali uma nova empresa. Eu vou colocar aqui Farmácia Bom Remédio, tá? E vou pedir para me retornar essa nova variável. Então na minha lista original, aqui no meu item 2, eu tenho açougue melhor carne e quero trocar. Aqui no item 2 eu quero colocar Farmácia Bom Remédio. Vamos ver o que acontece aqui. Então, ó, padaria do Senhor João, sapataria do bairro e aqui no meu índice 2, Farmácia Bom Remédio. Ele retirou o original, que era o açougue melhor carne, e modificou para Farmácia Bom Remédio. Então eu posso modificar itens da minha lista usando esse método de índices também. Como nós já fizemos ainda agora no exemplo para diferenciar listas e tuplas, a gente pode adicionar novos elementos à lista usando o método append. Eu vou modificar a lista, vou aumentar essa lista, adicionando mais o item lá no final da lista, tá? Então eu vou colocar aqui, entre parênteses do método append, vou colocar uma nova empresa. Vou colocar aqui lojas brasileiras. Então quero que entre nessa lista uma nova empresa chamada Lojas Brasileiras. Pedir para retornar minha variável empresas, a minha lista. Rodo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, tinha 4 e adicionei um novo item à minha lista, as lojas brasileiras. Tenho 5 agora, tá? Então esse é o método append. O método append é bem interessante. A gente pode, por exemplo, abrir aqui uma lista vazia. Para provar que ela está vazia, a gente vai fazer um print. Rodo. Aqui, ó, me retornou uma lista vazia. A gente quer appendar, tá? Tinha uma lista vazia. Vou chamar aqui essa minha lista, minha variável empresas, e vou appendar um novo item. Vamos colocar aqui
Daria Senhor Manuel. Chamo o print, chamo minha variável, rodo. Então minha lista que estava vazia, eu appendei um novo item. Então eu tenho agora ali padaria do Senhor Manuel. Vou chamar aqui empresa, ponto append, bar da esquina, vou printar, padaria Senhor Manuel, bar da esquina, mais um append. Vamos colocar aqui empresas, ponto append, lanchonete, chinês. Vamos rodar. Padaria Senhor Manuel, barra da esquina, lanchonete chinês. Então eu comecei com uma lista vazia e fui appendando, fui inserindo ao final dessa lista mais um item. É um outro jeito de nós estarmos colocando novos itens numa lista. Aqui a lista alunos, Dudu, Laura, Otávio. Nós já aprendemos que o append coloca um novo item ao final da lista. Agora, digamos que eu queira colocar um novo item numa outra posição nessa lista. Digamos que eu queira colocar um novo item no início da lista. Então eu posso chamar aqui o nome que eu dei a variável, o nome que eu dei a essa lista, alunos. Vou usar esse métodozinho aqui chamado insert. Entre parênteses eu vou passar aqui para ele o índice de onde eu quero colocar, que é no início da lista, Maria. Veja, minha lista original alunos tinha Dudu, Laura, Otávio, e eu quero inserir no índice 0, quero que apareça em primeiro aqui a aluna Maria. Vamos rodar e ver o que ocorre. Vamos rodar aqui então o print, alunos, run. Veja, Maria, assim como eu queria, assim como eu coloquei lá no método, apareceu como a primeira da lista. Assim como eu insiro elementos numa lista, eu também posso remover esses elementos. Numa lista de linguagem, vou botar aqui algumas linguagens: Python, SQL e Java. Digamos agora que eu queira remover um item dessa lista. Então eu posso usar aqui o del, o nome da lista onde eu quero remover um item, e uso aquela chamada de índice, né? Então eu quero remover da lista linguagem o índice 0, quero remover Python da lista. Chamo o print, vamos rodar. Só ficou SQL e Java. Perceba que o Python foi removido. Então digamos agora que eu queira remover o item dessa lista, mas que eu queira guardá-lo numa variável. Para fazer isso a gente pode usar o método pop, tá? Vamos ver aqui, vamos pedir para retornar essa variável linguagem, minha lista linguagem. Vamos conferir se está tudo certinho, Python, SQL e Java. Digamos que eu queira pegar esse último item, colocar numa variável. Vou chamar essa variável aqui de último listo. Chamo a minha lista, né, minha variável linguagem, que é a minha lista de interesse. Uso um método pop e vamos pedir aqui para retornar somente essa variável último listo. Vamos ver o que acontece aqui. Então, na primeira linha aqui de comando, ele cria a lista, atribui a variável linguagem. Na segunda linha de comando,
ele me retorna o conteúdo dessa variável, que são esses 3 itens aqui: Python, SQL e Java. Aqui nessa terceira linha de comando, eu atribuo uma variável que eu criei, chamada último lista, o método pop. Então eu chamo a variável linguagem, aplico o método pop, que vai me tirar, vai me retornar o último item daquela lista. Então aqui eu peço para retornar e vejo que ele só retorna Java. Uma outra aplicação bem legal para listas é você poder ordená-las. Vamos colocar aqui uma lista de carros, né? Voyage. Vou colocar com iniciais com letras diferentes, que é para a gente perceber a ordenação. Monza, Brasília, Opala. Por último aqui vamos colocar o Fusca. Perceba que não há uma ordem alfabética aqui dentro. O primeiro item está com a letra V, o segundo com a letra M, o B, que deveria ser o primeiro da lista, caso eu colocasse aqui uma ordem alfabética, né? Tá aqui como terceiro, enfim. Tá tudo aqui um pouco embolado, né? Eu quero organizar essa lista. Eu posso chamar o nome da minha variável e usar um método chamado sort. O método sort vai organizar em ordem alfabética essa minha lista, tá? Então peço para retornar carros. Então, na primeira linha de comando ele reconhece a lista, ele atribui a minha lista à minha variável carros. Aqui na segunda linha de comando eu peço o método sort, que é para fazer uma ordem alfabética, e peço para retornar através do comando print. Vamos ver o que acontece. Então olha aqui, ó. Ele alterou a ordem pela letra inicial, ou seja, ele colocou em ordem alfabética. Ó. B, Brasília, F, Fusca, M, Monza, O, Opala e V, Voyage. Ele organizou, e eu posso adiantar que o método sort é muito utilizado, principalmente para quem vai trabalhar com organização de dados. Tá? Posso usar ainda para listas numéricas, né? Vou colocar aqui um exemplo de lista numérica. Fazer aqui uma lista chamada ordem 1 e vou colocar aqui aleatoriamente 10, 21, 5, 3, 1 e 8. Vamos fechar a lista. Chamo o nome dada variável, uso o método sort e peço para retornar a variável criada. Vamos ver o que acontece. Perceba que ele também fez a organização em ordem crescente numérica. 1, 3, 5, 8, 10, 21. Então, o método sort é aplicado para uma lista de strings, onde eu tenho ordem alfabética, e também para listas numéricas, né? Onde ele, por padrão, vai começar do menor para o maior. Mas se eu quiser fazer o contrário, quiser começar do maior e terminar do menor, é possível? É possível, e é dentro do próprio método sort. Só que dentro dele, dentro dos parênteses do método sort, você vai usar um parâmetrozinho chamado reverse, e vou colocar esse reverse como true, como verdadeiro, né? Sabendo que o padrão dessa funçãozinha, desse método, ele é false. Isso quer dizer o quê? Que ele sempre vai do menor para o maior. Caso eu queira uma ordem reversa, eu tenho que especificar aqui com true, tá? Vamos ver o que vai ocorrer. Então, ó, ele ordenou a lista, só que dessa vez ele começou do maior número e foi descendo até o menor. Antes de terminarmos, é importante a gente também aprender como que a gente determina o tamanho
de uma lista, ou seja, determinar um número de itens numa lista. Nesse caso aqui, na lista ordem 1 que nós criamos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 itens nessa lista. É a pouquinho eu consigo contar, né? Mas se eu estivesse falando de uma lista de, sei lá, centenas, milhares ou até milhões de itens, ficaria complicado a gente contar isso um a um. Então, para a gente entender a quantidade de itens numa lista, a gente pode chamar aqui direto print, eu chamo a lista de interesse, a lista que eu quero ordenar. Um pouquinho antes dela aqui, ó, eu abro essa funçãozinha além, coloco entre parênteses, ele está reclamando aqui, né? Comecei de trás para frente, o PyCharm está reclamando com o vermelhinho aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que tem uma coisinha errada, então eu preciso completar com meus parênteses, porque eu tinha 2 parênteses abrindo, tinha um só fechando. Já fechei, então essa funçãozinha além, ela vai me retornar a quantidade de itens da minha lista. Tá? Vou rodar 6 itens, tá? Assim como nós havíamos contado anteriormente. Na aula de hoje a gente aprendeu a diferenciar a construção de listas e tuplas em Python. Entendemos qual é a diferença fundamental entre as duas e aprendemos alguns métodos de lista que vão ser muito importantes para a nossa carreira. Tá? Continue estudando, aprendendo, se esforçando. Muito obrigado aí pela preferência. Ajude o canal, se inscrevam, compartilhem e curtam o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.